Nessa semana, a gente começa um livro novo. Estamos já no terceiro livro da Torá, no Sefer Vaikra. E a verdade é que o Sefer Vaikra ele é um pouco diferente em toda a estrutura dele, os assuntos dele, do resto da Torá. A gente vai vindo na Torá desde do Sefer Bereshit, que começa toda a descrição da criação do mundo, as primeiras gerações, de Adão até Noah, de Noah até Abraham Avinu, depois continua contando um pouco da história do que aconteceu na vida dos nossos patriarcas. Vem o Sefer Shemot, começa a falar da escravidão do povo judeu no Egito, a libertação do povo judeu, eles estão no deserto, vai ter o bezerro de ouro, vai ter a entrega da Torá, finalmente vai ter a construção do Mishkan, e o próximo passo deveria ser as, entre aspas, aventuras do povo judeu durante os 40 anos do deserto, mas isso vai acontecer só no próximo Sefer, o Sefer Bamidbar, como o nome já indica, Bamidbar, no deserto, vai falar dos principais eventos que aconteceram nos 40 anos que o povo judeu estava no deserto, principalmente no primeiro ano e no último ano foi quando aconteceram os principais acontecimentos que a Torá achou importante contar para a gente. Mas o Sefer Vaikra, ele vai dar uma quebrada nessa forma que narrativa da Torá de trazer o que estava acontecendo na história do povo judeu, e esse livro praticamente inteiro, ele vai tratar de assuntos de Kedushá, de santidade, como os Korbanot, de pureza, de impureza espiritual, vai falar da Tsarat, aquela doença que atacava pessoas, diversos motivos, Bezrat Hashem, quando chegar na Parashat Tzav, a gente vai falar um pouquinho na Parashat, Tazria e Metzorah, mas um dos principais pontos aqui desse terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra, são os Korbanot, que é uma das maneiras da gente ter a nossa conexão com Hashem. O próprio nome Korban já mostra para a gente que Korban vem de Karov, vem de próximo. Então, é uma forma da gente se aproximar de Hashem, principalmente quando a gente passou por uma desconexão espiritual. Quando acontece desconexões espirituais, quando Deus nos livre, a gente faz alguns tipos de transgressões que desconectam, que afastam a gente do Criador do mundo. O Korban, ele tinha esse efeito de reconectar a gente com Deus. A gente vai ver que, em especial, essa Parashá Vaikra, ela vai falar de vários tipos de Korbanot, com todos os detalhes. A verdade é que, para a gente, os Korbanot são um assunto muito não palpável, porque a gente já não tem mais hoje em dia, por causa das nossas muitas transgressões. Para quem está acompanhando as aulas de Shmirat HaLashon, os cuidados com as palavras, a gente sabe o quanto a destruição do nosso Beit HaMikdash está relacionado com ódio gratuito, com Lashon Hará, e, infelizmente, como a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash, a gente já perdeu um pouquinho essa nossa conexão com os Korbanot, com esse conceito, que realmente são conceitos mais espirituais. Apesar do Korban ser um ato físico que a gente está fazendo, mas óbvio que em volta dele tem assuntos muito espirituais que estão envolvidos. E um dos pontos aqui principais, então, da nossa Parashá é trazer detalhes dos Korbanot. Mas, espera aí, por que a Torá escreveu para a gente todos esses detalhes que a gente não usa, entre aspas, para mais nada? E a resposta é que todos os detalhes em relação aos nossos Korbanot, a gente sim pode usar para a nossa vida, mesmo que não é em relação ao oferecimento na prática dos Korbanot, mas muitos detalhes, a essência dos Korbanot, sim transmite para a gente muitas informações de como fazer o nosso serviço divino. Um dos primeiros pontos está escrito no Pirkei Avot, sobre 3 pilares o mundo se sustenta: ala Torá, ala Avodá, vial Gmilut Hassadim, sobre a Torá, sobre o serviço divino
e sobre os atos de bondade. Do Milut Hassadim é todo tipo de Hesed, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro. Torá é o estudo da Torá, é o cumprimento das leis da Torá, as mitzvot, todos os bons atos que a gente faz na vida. E avodá, o que é o serviço divino? Principalmente são os korbanot. Hoje em dia, que a gente não tem os korbanot, os nossos sábios explicam que a nossa tefilá, ela está vindo keneged da korbanot, está vindo paralelamente aos korbanot, mas a gente reza todos os dias, na nossa Midá, a gente pede a reconstrução do nosso Beit HaMikdash, para que a gente possa voltar a fazer o principal da nossa avodá, que é o korban. E os korbanot, existem dois tipos de korban. Existe o korban, que é tziburi, são alguns tipos de korbanot que a gente oferece de uma maneira coletiva. Então, por exemplo, o korban tamid, que é a oferenda diária feita de manhã e no final da tarde, isso é um korban tziburi, é um korban coletivo. E tem os korbanot individuais, e a nossa paraxá, ela vai falar bastante aqui também dos korbanot individuais, que eles vão vir, por exemplo, quando alguém quer fazer um agradecimento especial para Deus, existe o conceito de um korban nedavá. Se eu quero, de coração, eu estou feliz com as brachot que Deus está me mandando, se podia oferecer um korban para agradecer a Hashem, uma salvação da vida da pessoa, e também tem os korbanot ao contrário, quando a pessoa fez certos tipos de transgressões, ela tem que oferecer um korban, porque isso é uma forma de caparar, de limpar essa transgressão que ela fez e de reconectar essa pessoa a Deus, já que a gente falou que os korbanot, eles têm essa característica de karov, a transgressão afasta a gente de Hashem e vem os korbanot e reaproximam a gente. Vamos só entender, olha as primeiras palavras dessa paraxá, vamos ver como elas se conectam com o final da paraxá passada, final do Sefer Shemot, a paraxá Pekudei. Ela terminou falando sobre a construção do Mishkan. O Mishkan foi terminado, fizeram todas as obras e, finalmente, a Shekhinah, a presença de Deus, ela vem repousar sobre o Mishkan, vem, entre aspas, Deus vem novamente viver junto com o povo judeu, já que, quando fizeram a construção do bezerro de ouro, a presença de Deus como se saiu do mundo, foi também uma galuta espiritual, um exílio espiritual do povo judeu, quando Deus se desconectou do povo, e Deus, inclusive, avisou: eu não vou com vocês para a terra de Israel, eu vou mandar um anjo na frente. Moshe teve que implorar, Moshe rezou muito, e Deus falou: tá bom, construa um Mishkan, e eu vou novamente morar entre vocês. É por isso que o Sefer Shemot é chamado do Sefer Galut Ve'Geulah, o livro da Galut, do exílio e da redenção. A redenção verdadeira do povo judeu começa com a entrega da Torá, essa é a liberdade verdadeira do povo judeu, e vai terminar com a presença de Deus vindo residir junto com o povo judeu. Então, agora que está pronto o Mishkan, quer dizer, já dá para começar a fazer todos os serviços, começa a falar Parashá Vaikra, Vaikra el Moshe, literalmente a palavra Vaikra é e chamou, e convocou. Deus está convocando Moshe, vai daber Hashem elav me'oel moed lemor, e Deus falou com Moshe a partir do Oel Moed. Oel Moed é a tenda, é aonde estão os kelim, os utensílios importantes lá do Mishkan, e em especial está escrito que a voz de Hashem saía de cima do Aron HaKodesh, entre os Kruvim, entre aqueles anjos de ouro, de lá saía a voz de Hashem para falar com Moshe Rabbeinu. Então, Deus está convocando Moshe Rabbeinu para entrar lá no Mishkan. Espera aí, Moshe, quando ele construiu o Mishkan, quando o Mishkan está pronto, não é óbvio que ele tem que entrar lá para fazer as inaugurações. A verdade é que o Mishkan ele foi inaugurado no dia 1º de Nissan.
mas 7 dias antes, Moshe começou o que é chamado de Shivat Yemei Amiluim, os 7 dias de inauguração, de preparação. Nesses 7 dias, Moshe, diariamente, ele montava o Mishkan, ele serviu por 7 dias como Kohen Gadol, e ele desmontava esse Mishkan, e a partir só do 8º dia, foi no dia 1º de Nissan, que agora, definitivamente, o Mishkan ele vai ser levantado e vai ser passado o bastão para Aaron Cohen. Desse dia em diante, Moshe não pode mais fazer os serviços do Mishkan, agora só o Kohen Gadol e os Kohanim, eles podem fazer os serviços, Aaron Cohen, seus filhos e seus futuros descendentes. Então, Moshe, peraí, por que você já não entrou aqui no Mishkan quando terminou para fazer a inauguração? Moshe, ele é tão humilde, ele sabe tanto o lugar dele, que ele falou, imagina, tem tanta gente grande no povo judeu, quem sou eu para inaugurar o Mishkan? Enquanto Deus não convocou ele, enquanto Deus não chamou ele, ele não entrou lá no Mishkan, mesmo que o Mishkan está pronto, Deus teve que convocar ele. Só nesse versículo aqui, daria para a gente ficar mais de 1 hora falando. Olha que incrível cada detalhe. Vaikra el Moshe, Deus chamou Moshe. Olha que incrível, os nossos comentaristas falam que Moshe, ele tinha 10 nomes. Mas apesar dele ter 10 nomes, Deus faz questão de chamar ele pelo nome Moshe. E é interessante saber que Moshe não é o nome que foi dado pelo pai e a mãe de Moshe. O Amram e a Yocheved não foi Moshe o nome que eles deram para o filho. Quem deu o nome Moshe foi a Bátia, a filha do Paró, que viu a cestinha com o bebezinho. Foi ela que deu esse nome Moshe, e Deus ele faz questão de chamar Moshe por esse nome. Tem algumas explicações. Uma das explicações mais bonitas que eu já escutei é que Deus quer que Moshe ele tenha um lembrete constante de Akaratatov, de reconhecimento da bondade que ele recebeu da Bátia, que salvou a vida dele. Por isso que Deus faz questão de chamar ele de Moshe. O nome que a Bátia deu lembra da bondade que ela fez. E assim também a gente sabe que o Rav Shach, ele acrescentou mais um nome. No nome dele, o Rav Lazar Man Shach. Esse Man não era o original dele, mas por que ele deu esse nome? Porque quando ele era jovem, ele foi sequestrado por um russo. Ele vivia na Rússia com a família dele, devia ter 5, 6 anos de idade. Ele foi sequestrado por um russo. Uma mulher Yehudiá viu e começou a gritar pedindo socorro. O russo acabou se assustando e largou o Rav Shach. Vai se saber o que esse russo ia fazer com ele. Ele ficou tão agradecido, futuramente ele acabou reencontrando com essa mulher, e ele acrescentou um nome para que todos os dias ele se lembrasse, quando alguém chamasse ele se lembrasse dessa mulher que salvou a vida dele. Então aqui também Deus quer chamar Moshe pelo nome que vai lembrar a Karatatov, vai lembrar a bondade que a Bátia fez com ele. Outro detalhe interessante, da onde a Bátia, por que ela deu esse nome para Moshe? Moshe significa, vem do verbo leoshit, que é tirar alguma coisa. Então, Moshe é aquele que foi retirado das águas. Olha que interessante, o nome dele deveria ser Mashui, não Moshe. Mashui é o retirado. Moshe seria mais retirar da água, não o retirado. Estaria mais associado com o ato e não com o objeto que recebeu aquele ato. Por que ele não foi chamado de Mashui, e sim de Moshe, que é retirar das águas? Então, olha que incrível. Quando a Bátia ela fez esse ato, ela passou essa força para Moshe. O nome dele não representa o ato dele ser retirado da água, representa o ato da Bátia, de Messirut Nefesh, de tirar aquele bebê da água, mesmo sabendo que ela está indo contra as leis egípcias, que ela pode ser condenada pelas leis egípcias.
por estar salvando um bebê judeu, enquanto o próprio pai dela está decretando a morte dos bebês, ela está tirando um bebê da água para salvar a vida dele. Essa Messirut Nefesh, essa entrega completa para fazer o bem para o próximo, essa atitude da Bátia, ela foi passada para Moshe Rabbeinu. Então, o nome Moshe representa o que ele foi a vida inteira. Ele deu a vida dele para o próximo, ele deu a vida dele pelo povo judeu. A vida dele era fazer bondade o tempo inteiro, e isso está representado no nome Moshe. Por isso que Deus, de todos os nomes de Moshe, é esse nome que ele quer que Moshe ele seja lembrado. Então, Vaikra, o Moshe ele foi chamado aqui, para quem vai prestar atenção nos Humashim, e também no Sefer Torá, a palavra Vaikra, ela é escrita com o Aleph pequenininho, Vaikra, a última letra, a letra Aleph, ele está um pouco menor do que as outras letras. Então, os nossos sábios explicam, quando Moshe Rabbeinu estava escrevendo a Torá, Deus estava ditando para ele e falou, Moshe, escreve aí, Vaikra el Moshe, que Deus convocou Moshe Rabbeinu. E Moshe não quis escrever, falou, Hashem, peraí, não posso escrever isso, Moshe. Por que ele não queria escrever? Moshe, na sua humildade, olha que incrível, quando Deus ele falava com os profetas, está escrito a linguagem Vaikar. Vaikar vem de Mikre, é uma coisa ocasional. Como que Moshe ele falava como Deus, falava com os profetas, aparecia para eles no sonho de uma maneira ocasional, Vaikar. Mas com Moshe não era dessa maneira, Vaikra. Aqui Deus fala com Moshe diretamente, Panim el Panim, como dois amigos que estão conversando num relacionamento face a face, Panim el Panim. Então Moshe falou assim, Deus, não, eu não vou escrever Vaikra, eu quero escrever Vaikar, como os outros profetas. Não quero que ninguém pense que eu sou diferente, que eu sou especial. E Hashem falou para ele, você vai escrever Vaikra, porque você é diferente, você é especial. Nunca mais se levantou na história do povo judeu alguém como Moshe Rabbeinu, que conversava com Deus Panim el Panim, face a face. Mas na humildade de Moshe Rabbeinu, ele não quer escrever. Então, o que ele pede para Deus? Posso pelo menos escrever o Aleph pequenininho, porque quem lê rapidinho, o Aleph está pequeno, é capaz da pessoa ler, em vez de Vaikra, ele lê Vaikar, e assim ele não vai perceber que você está me chamando de uma maneira especial, e isso Hashem, ele permitiu para Moshe Rabbeinu que o Aleph ele escrevesse pequeno. Olha que interessante, os nossos sábios falam que Moshe, quando ele desceu do Har Sinai, ele estava com o rosto dele brilhando, ele estava com uma luz no rosto dele, um querem, um brilho especial saindo do rosto dele, a ponto de assustar o povo judeu. Quando olhavam para ele, ficaram assustados com aquela luz que estava emanando do rosto dele. Da onde veio essa luz? Uma das explicações interessantes foi que sobrou um pouquinho de tinta, uma tinta espiritual que ele estava usando aqui para escrever a Torá, sobrou um pouquinho dessa tinta, acabou pegando na mão dele, quando ele passou no rosto, isso vai ser o brilho do rosto de Moshe Rabbeinu. Por que sobrou tinta? Quer dizer, Deus não sabe quanto de tinta vai precisar, óbvio que Deus sabe, mas como esse Aleph foi escrito um pouquinho menor, essa diferença entre o Aleph grande e o Aleph pequeno foi o que sobrou de tinta. Então, isso representa a humildade, o brilho na face de Moshe Rabbeinu, é a humildade dele, é o Aleph pequeno que mostra o quanto Moshe Rabbeinu ele era completamente humilde, ele não quer chamar atenção, ele não quer que ninguém perceba que ele é o maior de todos os profetas, então ele escreve o Aleph pequenininho. Mais um ponto de novo, estamos só no primeiro passuk da Parashá, olha o que é a Torá. Eu estava lendo, tem um Humash, que ele traz vários comentaristas, ele traz o Ramban, traz o Rashi, traz o Ibn Ezra, traz o Ora Chaim HaKadosh, chamado Mikraot Gdolot. Eu estava dando uma folhada no Mikraot Gdolot,
as primeiras páginas, ele vai escrevendo 2, 3 palavras e tem 2, 3 páginas de comentário, mais 2, 3 palavras, mais 2, 3 páginas de comentário. Então, isso é a Torá infinita. Em um versículo da Torá, dá para a gente passar horas e horas se aprofundando e aprendendo. Então, mais um ensinamento, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem Eilav, Me'oel Moed Lemor, a voz de Hashem saía do Oel Moed, e aparentemente o único que escutava a voz de Hashem é Moshe Rabbeinu. O que a gente poderia pensar? Que a voz de Hashem era uma voz fraquinha, uma voz bem baixinha, por isso só Moshe, que estava lá perto, ele é o único que escutava, mas o resto do povo não conseguia escutar porque era uma voz muito baixa. Vem David Amelech e ensina para a gente no Teilim que a voz de Hashem, ela quebrava cedros. Não é uma voz fraca, uma voz forte, uma voz poderosa que pode quebrar um cedro. Então, peraí, imagina uma pessoa estar do lado de um carro de som e só uma pessoa escuta, ninguém mais está escutando, como que pode? Aquele barulhão e só tem uma pessoa escutando. Então, para responder essa pergunta, Deus, ele cria muitas coisas do mundo material para a gente entender como funciona o mundo espiritual. Uma das coisas que tem no mundo material é o rádio. Por mais que hoje em dia tudo é já digital, eu ainda sou da época que quando você quer escutar um rádio, você vai girando lá o botãozinho e o marcadorzinho vai passando entre as estações. Na verdade, o que são as estações? Cada rádio, né, cada programa, ele tem numa certa frequência, numa certa amplitude de onda, ele vai transmitindo as informações e o rádio, ele é um receptor, quer dizer, tem um transmissor e tem um receptor. O rádio é o aparelho receptor, tem a antena da empresa lá do rádio, que é o transmissor, e o nosso rádio em casa é o receptor. Então, quando você quer escutar uma certa rádio, então você vai lá, ajusta, vai lá o marcadorzinho até a frequência que essa rádio ela está transmitindo. Se você não colocar na frequência certa, mesmo que a rádio está transmitindo o sinal, você não vai conseguir escutar. Tem que colocar exatamente na frequência certa. Se colocasse um pouquinho para o lado, já começa a dar chiado, já não dá para escutar mais nada, já dá interferência com outras rádios. Tem que colocar no ponto exato da frequência que está sendo transmitida. Exatamente assim acontece espiritualmente. Deus, ele está falando com a gente o tempo inteiro. Está escrito que todos os dias sai do Har Sinai, sai uma voz, coitada da vergonha da Torá, quando ela é abandonada, quando ela não é estudada. Espera aí, a gente consegue escutar essa voz? Se está escrito que sai uma voz, é porque sai uma voz. Por que a gente não escuta? Porque a gente não está na sintonia, a gente não colocou o nosso rádio para receber essa informação. A mesma coisa, a voz de Deus pode quebrar um cedro, mas se você não colocar o teu receptor na mesma sintonia da transmissão de Hashem, você não consegue escutar. Apesar da voz de Deus ser muito potente, o único que consegue escutar é Moshe Rabbeinu, porque foi o único que conseguiu chegar na sintonia divina. Então, esses são os primeiros pontos aqui da nossa paraxá. E agora, vão começar a vir alguns detalhes importantes sobre a oferenda de Korbanot. Então, vai vir primeiro um aviso geral, regras gerais em relação aos Korbanot, e assim Deus transmite através de Moshe Rabbeinu, Adam ki yakriv mikem korban, quando tiver uma pessoa entre vocês que porque essa pessoa vai oferecer um korban, Lashem, mina behemá, mina bakar, mina tzom, de vários tipos de animais, ou carneiros, ovelhas, ou bois,
Takrivu et korbanchem. Então, essa pessoa, ela pode oferecer o seu korban. Mas aqui tem um ponto que chama atenção. Quando a Torá está falando um homem que vai oferecer, normalmente a palavra homem, pessoa, a Torá usa a expressão ish. Aqui a Torá mudou. Aqui a Torá está chamando de Adam. Então, não é muito comum o ser humano ser chamado de Adam. E, obviamente, que quando a gente escuta a palavra Adam, a gente lembra do primeiro ser humano, Adam Arishon. Qual é a conexão aqui dos korbanot que vão ser apresentados na nossa paraxá com Adam Arishon? A verdade é que o conceito de korbanot a gente já encontra na Torá desde a época de Adam Arishon, não é uma novidade que a Torá está trazendo para o mundo. A Torá vem explicar para a gente as regras dos korbanot, mas o conceito de korban, ele já vem desde os primeiros seres humanos, mas o ponto que a Torá está chamando a atenção, a gente comentou que um dos principais korbanot que existem na Torá é o korban chamado Hatat, tem um outro korban chamado Asham, são korbanot associados com transgressões. Pessoas que fizeram averota, alguns tipos específicos de transgressões, elas devem levar um korban, oferecer um korban, originalmente no Mishkan e depois no Beit HaMikdash. Por exemplo, talvez um dos mais clássicos e para a gente, talvez um dos mais importantes no nosso dia a dia, apesar de não ter mais korban, mas para a gente entender o conceito, uma pessoa que desrespeitou o Shabat, Beshogeg, de maneira não intencional. O que quer dizer de maneira não intencional? Ele esqueceu que é Shabat e fez alguma coisa proibida. Ou ele sabe que é Shabat e esqueceu que isso é uma melahá, que é proibido fazer isso, a pessoa, Deus nos livre, acendeu a luz no Shabat porque esqueceu. A pessoa está no meio do Shabat, ele vai usar o banheiro e ele está tão no piloto automático que ele encosta e ele acende a luz do banheiro. Ele teve intenção de acender a luz, ele esqueceu momentaneamente que ele está no Shabat, isso é chamado de shogeg. Antigamente, olha que incrível, o que a gente acha sem querer não tem problema, tem problema. Tinha que levar um korban lá para Jerusalém. Quer dizer, tem que parar suas coisas, tem que gastar um korban, um boi. Quanto custa um boi? 300, 400 reais. Então, olha como a gente fica mal quando chega uma multa de carro em casa. Assim era a multa da Torá. Tem que levar o korban lá para Jerusalém. Tem todo um processo meio traumático da pessoa levar esse korban. Ele vai ter que apoiar suas mãos sobre a cabeça do animal. Ele vai ter a sensação, esse animal que vai ser morto está morrendo por tua culpa, pelo teu erro que você cometeu. Era para você estar no lugar desse animal, mas Deus, por misericórdia, ele vai permitir que o animal morra e você aprenda com o seu erro e conserte. Então, a gente já vai vendo que o sem querer, ele não é tão leve quanto parece. Foi sem querer. A gente vê que pela Torá, tudo que a gente faz na vida, a gente deve ser cuidadoso. Nenhuma atitude a gente pode fazer sem pensar e depois vir com aquela desculpa, mas não sabia, foi sem querer. Tudo na nossa vida tem consequências. A Torá quer chamar a atenção até onde vai a consequência de um erro que a gente faz. Vou voltar para um exemplo que a gente tem usado nas terças-feiras, na aula de Shmirat HaLashon. A gente fala, eu falei um lashonará, uma fofoquinha, que mal tem? Quem não faz fofoca? A gente não tem ideia quanto a gente pode destruir a vida de uma pessoa com uma fofoca. Você fala mal dela, você fala mal do trabalho dela, chega nos ouvidos do chefe dela, ela vai ser despedida por causa disso, ela pode passar fome, a família inteira dela estava dependendo desse dinheiro, você pode destruir a vida de uma pessoa. Quer dizer, para pensar nas consequências. Se isso vale para o mundo material, muito mais para o mundo espiritual. A gente falou que o lashonará destruiu o nosso Beit HaMikdash. A gente não pode fazer korbanot por causa do lashonará.
Mas foi só uma fofoquinha, não é só uma fofoquinha, é um ato que destrói templos sagrados. Então, precisa lembrar que atos têm consequências. Para pensar, antes de fazer o ato, aonde esse ato pode terminar e quais são as consequências. É isso que a Torá quer chamar a atenção. Adam ki yakriv mikem korban. Quando uma pessoa for oferecer korban, lembra que o teu ato errado, a tua transgressão, ela pode ter consequências desastrosas. Lembra de Adam Arishon. O que Adam Arishon fez? Deus pediu para ele, não come do Etz Hadat Tov Verá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi lá e comeu. O que ele fez de tão errado? Comeu uma fruta. Deus pediu para ele não comer, ele foi lá e comeu. Parece que não tem nada de mal nisso. Qual é a consequência do ato de Adam Arishon? Aquele ato pequenininho, ele só mordeu o fruto que ele não podia ter mordido. Deus avisou para ele, a partir de agora, Adam, você seria imortal. Você vai ser mortal a partir de agora. Você e teus descendentes vão ser seres mortais. Você perdeu a tua imortalidade. Fora isso, o que mais Deus decretou para ele? Você está expulso do Gan Eden. Você poderia viver uma vida aqui de tranquilidade, uma vida no paraíso. Você agora vai sair do Gan Eden. Você tinha aqui comida, bebida, você tem tudo servido pelos malachim. Os anjos te servem. A partir de agora, você vai comer com o suor do teu rosto. Teu sustento vai vir com dificuldades para você e para os teus descendentes. Quais são os dois maiores medos da humanidade? A morte e ficar sem sustento. As duas coisas são consequências do erro de Adam Arishon. Olha que incrível, um erro que Adam Arishon fez. Deus pediu para ele não comer, ele foi lá e comeu. O que para a gente é uma coisa muito grave? Matar alguém é muito grave, mas tá bom. Deus pediu para não fazer, foi lá e fez. O que tem de tão grave? Olha as consequências até hoje em dia. 5.782 anos depois, a morte, as dificuldades de sustento, a gente está sofrendo até hoje em dia. Então, pensa, Adam, ki yakriv mikem korban. Quando você fizer uma transgressão, pensa nas consequências, mas não pensa depois. Pensa antes. E que isso sirva como um bloqueio, como uma força para te impedir de fazer, Deus nos livre, a transgressão que você estava pensando em cometer. Então, a gente, Bezrat Hashem, está vendo daqui a importância da reflexão, a importância de ter seriedade na vida, de pesar todas as consequências dos nossos atos. Então, aqui, então, a Parashá, ela vai continuar se estendendo aqui, explicando todos os detalhes de como funcionavam os korbanot. E a gente precisa entender um pouquinho melhor para que serve o korban, qual é a fonte espiritual desse conceito do korban. E um dos comentários mais famosos da Torá, e talvez um pouco difícil de entender, é o comentário do Rambam, o Maimônides. O que o Rambam fala? Ele tem um famoso livro chamado Moreh Nevuchim. Ele é traduzido em português como O Guia dos Perplexos. A verdade é que costumam ensinar para que as pessoas não leiam esse livro sem uma orientação, porque muitas coisas o Rambam, ele escreveu esse livro para que os outros povos conseguissem entender alguns conceitos judaicos. Então, muitas coisas ele explicou de acordo com a ótica não judaica e que a gente pode entender, se não tiver a orientação correta, aprender coisas erradas que não são de acordo com a Torá. Mas nesse Moreh Nevuchim, o Rambam, ele explica um pouquinho melhor esse conceito dos korbanot. Olha o que ele explica que, na verdade, como existia o Yetzer Hará, a nossa má inclinação em relação a fazer idolatrias, Deus quis dar para o povo judeu um paralelo kasher disso.
como era muito grande a força da pessoa fazer oferendas para uma idolatria a todos os deuses que existiam antigamente. A gente pega um pouquinho da história, a história grega, a história romana, a história egípcia. Tem um monte de deuses, o deus do amor, o deus da fertilidade, o deus da guerra, o deus da chuva. Os índios tinham todos os tipos de deuses também. Então, todas as culturas, era muito comum terem vários tipos de deuses, terem oferendas para esses deuses. Quando Deus está bravo, então a gente faz uma oferenda para acalmar os deuses. O deus vulcão está bravo, iam lá os índios e levavam uma oferenda para o deus vulcão ele acalmar. Então, Hashem, como ele sabia que tem esse lado dentro do ser humano, ele deu para a gente aqui uma opção que é kasher. Mas é difícil entender essa explicação do Rambam, porque a gente começou a aula falando que o mundo se sustenta sobre 3 pilares: Ala Torá, Ala Avodá, Ve'al Gmilut Chassadim. Um dos pilares do mundo é a Avodá. E o que é Avodá? Korbanot. Peraí, o mundo se sustenta por um substituto kasher da idolatria? Difícil entender isso. E mais difícil, a gente falou que a invenção do Corban não está sendo agora aqui na entrega da Torá para o povo judeu. Adam Arishon já fazia Korbanot. O primeiro Corban do mundo foi oferecido por Caim. E ninguém ordenou para ele, Deus não ordenou para o Caim. O Caim entendeu sozinho o conceito do Corban. O Hevel, o irmão dele, também ofereceu Corban. Noah, quando a arca ela pousou depois lá do dilúvio, quando repousou sobre o Monte Ararat, está escrito que ele desceu também da arca, ele fez uma oferenda para Hashem, ofereceu um Corban. Então, quer dizer, aqui não tem sentido falar que está vindo a arrancar a idolatria, que é só para ter uma opção kasher da idolatria. É que nem falar em kashrut, existe uma bolacha não kasher, então não vamos passar vontade, vamos desenvolver essa mesma bolacha kasher. Isso é o Corban, uma coisa tão secundária, só para ser uma forma kasher de fazer uma coisa não kasher. Difícil entender a opinião do Rambam. Então, vem os nossos sábios e falam que não é essa a intenção do Rambam. Não foi isso que ele transmitiu para a gente, que o Corban é simplesmente uma opção kasher de algo não kasher. Não é isso. O Corban, como está escrito no Pirkei Avot, é um dos pilares do mundo. E a verdade que isso já está intrínseco na alma de cada ser humano, a vontade de servir a Deus, de se conectar a Deus, isso é uma coisa intrínseca do ser humano. A prova disso é o Caim. Ele não recebeu o comando de fazer o Corban. Ele entendeu sozinho o segredo do Corban, ele conseguiu perceber sozinho, veio de dentro dele essa vontade. O grande problema, o Caim, ele tinha uma mistura. Não vamos entrar no ponto, Caim é um personagem interessante de ser estudado dentro da Torá, dessa contradição interna. Por um lado, ele é o homem, o ser humano que traz para o mundo o segredo do Corban, mas, ao mesmo tempo, ele oferece um Corban do pior que ele tinha nas colheitas dele. Veio o Hevel, e ele é o primeiro que faz um bom Corban para Hashem, ele aprende do irmão a ideia do Corban, ele oferece os melhores animais que ele tem para Hashem. Óbvio que Deus não precisa de nada. Não é como os índios que querem acalmar o Deus do vulcão, então acham que o Deus do vulcão ele precisa consumir aquelas frutas, aquele animal, aquele sacrifício humano que eles faziam. Deus não precisa de nada. O Corban é para a gente. A nossa conexão com Deus, quando eu estou oferecendo alguma coisa para Hashem, eu me sinto conectado com Ele. Deus não precisa de nada, mas a gente precisa dessa conexão. Quando eu abro mão do que é meu para oferecer para Hashem, eu estou, de certa maneira, eu estou me conectando com Ele, e Deus criou esse canal. Como Ele não precisa de nada, a gente já sempre se sentir endividado, e a dar para o ser humano um sentimento negativo.
ele possibilitou a gente colocar para fora isso, oferecendo alguma coisa para ele, apesar dele não precisar, ele recebe os nossos korbanot, e isso dá para a gente a conexão espiritual com ele. O que o Rambam me explica? Que nas primeiras gerações, Deus estava muito claro. Adão, Caim, Hevel, Deus está lá diante deles. Como surgiu a idolatria? Quer dizer, será que Adão, Caim não passaram isso para frente? Óbvio que eles passaram para frente, óbvio que eles ensinaram o conceito de Deus. Já existia uma certa Torá oral que foi passada de pai para filho. A gente sabe que Abraham, Yitzhak e Jacob, eles tiveram contato com os filhos, com os descendentes de Noa, a famosa Yeshivá de Shem e Ever. Peraí, como Yeshivá dos filhos dos descendentes do Noa, se a Torá só vai ser entregue na época de Moshe Rabbeinu, a Torá com a roupagem que a gente tem hoje em dia foi só na época de Moshe Rabbeinu, mas a transmissão oral dos conceitos espirituais da Torá já existia no mundo. Então, isso foi sendo transmitido. É óbvio que Adão, ele conhecia Deus, ele transmitiu isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos, mas dentro do entendimento do mundo, a gente sabe que Deus, ele tem os seus intermediários. Então, por exemplo, um dos, entre aspas, intermediários que a gente não deve se conectar com eles, a gente se conecta só com Deus, mas Deus tem os anjos para cumprir a vontade dele, Deus tem os astros para trazer para o mundo certas influências espirituais, tudo é regido pela força de Deus. Nenhuma criação do mundo tem uma força independente. Mas o que aconteceu? As primeiras gerações da humanidade falaram, olha, é verdade, tem que oferecer korbanot para Hashem, mas ele também tem os seus ministros, ele também tem seus intermediários. Não está certo a gente servir só o rei e não servir os intermediários. Então, num primeiro momento, o Rambam explica que faziam oferendas para Deus e para as estrelas, para as outras criaturas celestiais, e, finalmente, foram esquecendo Deus e foram se conectando só com as idolatrias. Por isso, a idolatria na Torá é chamado de Avodat Kohavim, o serviço para as estrelas, porque esqueceram do rei e acabaram fazendo as oferendas para os ministros que não têm força nenhuma fora a força do Criador do mundo. O que acontece? Toda essa vontade natural de se conectar com Hashem, ela foi manchada, ela foi estragada durante as várias gerações da humanidade, até que Deus quis dar de volta a pureza do nosso serviço original. Quando a Torá está falando aqui dos korbanot, não é que o Rambam está explicando, olha, a gente tem um não kasher, a Torá só quer fazer um paralelo kasher. Ao contrário, a Torá está trazendo de volta esse pilar que sustenta o mundo, que vem de dentro do ser humano, essa vontade de se conectar com Deus. Mas, infelizmente, as várias gerações da humanidade acabaram desvirtuando isso, jogando isso para o lado da impureza. A Torá trouxe de volta para o lado da pureza. Olha que incrível como a gente tem que ser cuidadoso para estudar a Torá, para estudar o comentário dos nossos sábios. Não é nada disso que a gente pensou que o Rambam falou. O Rambam está ensinando que os korbanot são dos pilares do mundo e Deus está ensinando que isso é uma força natural, mas toma cuidado com as influências, com ideias estranhas às ideias da Torá. Olha, uma das coisas mais puras, mais sublimes do ser humano, como pode acabar sendo estragado se a gente vai atrás de ideias que não são ideias da Torá. Então, continuando, a Parashá vai começar a falar para a gente korban, que pode ser feito através de grandes animais, korban que pode ser feito de animais pequenos, korban que pode ser feito através de pássaros e até mesmo korban que pode ser feito através de farinha. Então, são vários tipos de korban. Inclusive, tem aqui um ensinamento impressionante. Está escrito que
esse corban de transgressão que a pessoa fez. Se a pessoa tiver meios para isso, ela deve oferecer um animal grande. Se ela não tiver meios para isso, então ela pode oferecer 2 pássaros. Se ela não tiver meios para oferecer 2 pássaros, ela pode oferecer um minhá de farinha, uma oferenda só de farinha, que isso a pessoa vai conseguir oferecer. Fala para a gente o Hafetz Haim, olha que ensinamento lindo. O Hafetz Haim fala para a gente que daqui a gente aprende que Deus cobra de cada um de acordo com as suas possibilidades. Deus, ele quer que cada um ofereça para o mundo o que ele pode oferecer. Deus não vai cobrar da gente. Por que você não foi Moshe Rabbeinu? Porque eu não sou Moshe Rabbeinu, eu não tenho as ferramentas de Moshe Rabbeinu, mas eu posso ser o meu eu, o melhor que eu puder ser. Olha que incrível, se uma pessoa rica, ele oferece um corban de farinha, esse corban não valeu. Ele tem um corban pendente lá no céu. O corban de farinha é para aquele que não pode. Aquele que pode deve oferecer o que ele pode. A gente tem que olhar as forças que Deus deu para cada um de nós. Tem pessoas que têm certos dons, que têm certas aptidões. Usa o que Deus te deu para fazer o bem para a humanidade, para trazer coisas boas, para crescer espiritualmente, porque a gente vai ser cobrado de acordo com o que a gente tem para oferecer. Outro ponto aqui, muito interessante da nossa paraxá, está escrito que tem um Brit Melach. O que é o Brit Melach? O pacto do sal. Nunca um corban ele pode ser oferecido sem sal. Sempre que o corban vai ser oferecido, ele deve ser acompanhado de sal. Olha que ideia linda. Por que tem sal junto com os corbanot? Está escrito que quando Deus ele fez a divisão das águas de baixo às águas de cima, as águas de baixo reclamaram, peraí, Deus, por que a gente vai ficar mais longe de você? As águas de cima vão ficar meal harakia, acima do firmamento, vão ficar mais perto de Hashem do que as águas de baixo. Então Deus falou, a reclamação de vocês é justa, vocês querem mais espiritualidade, eu vou dar. Quem reclama, não reclamar, mas quem pede, quem quer mais espiritualidade, Hashem dá para a pessoa espiritualidade. O que é o pacto do sal? Deus prometeu para a água de baixo. Eu vou pegar a parte mais sólida de vocês, as águas de baixo, elas são principalmente as águas salgadas do mar. Quando você evapora toda a água do mar, o que sobra? O sal que tem nela. Até a tua parte mais material, até a tua parte mais pesada, isso eu vou conectar com os mundos mais espirituais através dos korbanot. Nenhum korban vai ser oferecido sem sal. Então, o sal está sendo elevado, as águas de baixo estão sendo elevadas para estarem mais conectadas com a Hashem. Hoje em dia, que a gente já não tem mais os korbanot, a gente tem um costume de manter esse Brit Melach, o pacto do sal, toda vez que a gente vai fazer a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, que a gente vai comer um pão, a gente costuma mergulhar o pão no sal, e isso é para lembrar o sal que era oferecido junto com os korbanot. E, finalmente, a gente tem, como a gente comentou, e aqui eu acho que um pouquinho para a gente parar para refletir sobre o korban hatat. A gente falou um pouquinho do korban hatat, que é o korban da transgressão. Hatat vem de het, e a gente explicou que, na maioria das situações, o korban hatat ele vem por uma transgressão feita beshogeg, uma transgressão feita não intencionalmente, é o que a gente vulgarmente chama de sem querer, mas que a gente já explicou que não é tão sem querer assim. Então, por que a Torá, se foi uma coisa não intencional, olha, eu entendo, se alguém fez uma coisa errada, com consciência completa, se alguém fez uma coisa com más intenções, agora a Torá quer dar um castigo para a pessoa, quer dar um despertar para a pessoa, tudo bem, eu entendo que ele tem que trazer um corban. Mas aqui, por que tem que trazer um corban por um erro que não foi nem intencional?
E tem um tipo de corban que é ainda mais difícil de entender, é um corban que você oferece pela dúvida se você fez a transgressão ou não. O que quer dizer isso? Uma pessoa ele vai num restaurante e tem 2 pedaços de carne na frente dele, um é uma carne permitida e outro é helef, é um tipo de gordura que é proibido pela Torá de comer. E ele não sabia, ele está lá comendo. Quando ele já comeu alguns pedaços de um dos 2 pedaços lá de carne, ele já deu algumas mordidas, vem correndo lá o masguia, a pessoa que cuida lá da cozinha, fala, para de comer! Eu, não, calma, o que foi? Você não sabe, eu me confundi, um pedaço de carne é realmente carne, um pedaço é helef, um pedaço é proibido você comer. E eu falei, mas eu já comi. Qual dos 2 é permitido, qual dos 2 é proibido? O cara falou, não sei, por isso que eu me confundi, eu me perdi na hora de separar a carne, eu não sei qual era permitida, qual era proibida. Agora esse homem, obviamente, daqui para frente, ele não pode mais continuar comendo, ele não sabe qual das 2 é kasher, mas ele tem um problema. Pode ser que ele comeu uma coisa proibida, ele não sabe se ele comeu o helef ou não. Se alguém comeu o helef, ele tinha que oferecer um corban. Agora, o que esse homem faz? Então, ele tem que trazer um corban pela dúvida. Mas, peraí, ele não teve intenção de fazer, ele nem sabe se ele fez. Por que ele tem que levar esse corban? A resposta é, como muitas vezes a gente lida na nossa vida com conceitos espirituais, é difícil trazer isso para o nosso dia a dia. A gente não consegue vivenciar isso. Então, a gente acaba fazendo muitas vezes uma transgressão, porque a gente não consegue entender o impacto disso na nossa vida. Então, a gente o tempo inteiro tem que estar tentando trazer as coisas espirituais e vivenciar isso como se fosse parte da nossa vida. É isso que a Torá quer ajudar a gente. Mesmo uma coisa não intencional, mesmo uma dúvida se você fez a transgressão ou não, tem que trazer um corban para você sentir de uma maneira palpável qual é a consequência de fazer uma transgressão. Olha que incrível, o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha, certa vez ele estava no Beit Midrash, ele estava lá no centro de estudos e avisaram para ele que tem um telefonema para ele, mas ele levou um tempinho para sair para atender. Então, depois perguntaram para ele, Rav, por que você não veio atender o telefone rápido? E o Rav respondeu, porque eu não sei atravessar paredes. E ninguém entendeu o que ele está falando. Quem está falando de atravessar parede? É só sair pela porta, Rav, que é atravessar parede. Então, o Rav Moshe Feinstein ele explicou. Vocês não perceberam, mas tinha uma pessoa que ele estava na frente da porta, ele estava fazendo amidá, ele estava no meio da reza dele, e a gente sabe que tem uma lei que não pode passar na frente de uma pessoa que está fazendo amidá, pelo menos arbamot, pelo menos 2 metros. Por quê? Porque você está interrompendo entre a pessoa e a presença de Deus. É proibido passar na frente de alguém fazendo amidá. Eu não sei passar na frente de atravessar uma parede. O Rav Moshe Feinstein, ele conseguia ver essa transgressão de passar na frente de alguém que está fazendo amidá, como se isso é uma parede de concreto. Ele não sabe passar na frente de uma parede. Assim, a gente tem que tentar trazer para o nosso cotidiano, mesmo esses conceitos mais espirituais, porque senão realmente fica muito não palpável e a gente, infelizmente, não consegue entender e acaba não conseguindo viver da maneira correta. Bezrat Hashem. E, finalmente, a gente vai ver mais vários outros tipos de korbanot. Tudo isso, Bezrat Hashem, são maneiras que a Torá está dando para a nossa limpeza espiritual, para a nossa reconexão com Hashem. Vamos voltar para o conceito que a gente falou no começo da aula. Hoje em dia que a gente não tem korbanot, qual é o paralelo? O paralelo é a nossa tefilá. Da mesma maneira que um korban, se ele tivesse certos defeitos,
defeitos físicos e outras coisas que desqualificam um animal para ser oferecido, esse corban está inválido. Da mesma maneira, a nossa tefilá tem que ser uma tefilá completa. Vamos lembrar toda vez que a gente faz uma tefilá, esse é o meu corban, é o que a gente pode fazer. A gente falou nessa semana, na aula de Shmirat HaLashon, Deus, ele espera que a gente faça o que a gente pode fazer. Hoje em dia, a gente não pode fazer o corban, por mais que sim é nossa culpa, a gente continua com ódio gratuito, a gente continua com Lashon Hará, mas faz pelo menos o que você pode fazer. Se não dá para oferecer o corban, já que não tem o Beit HaMikdash, a única coisa que dá para fazer, o paralelo disso, que é a nossa tefilá, então faz direito, oferece para Deus uma tefilá completa, uma tefilá com kavaná, uma tefilá que vem do coração, da mesma maneira que o corban ele tem que ser completo, assim também, Bezrat Hashem, a nossa tefilá tem que ser uma tefilá completa, tem que ser uma tefilá com kavaná, para que dessa maneira a gente possa se conectar com Deus, que a gente possa consertar os nossos atos. Vamos tomar cuidado com o Lashon Hará. Lembra de Adam Arishon, duas coisas que até hoje, mais de 5.000 anos depois, o medo da morte, o medo da falta de sustento, pelo erro dele, Lashon Hará é gravíssimo. Vamos parar de Lashon Hará, vamos começar a amar mais as pessoas, se conectar com as pessoas. Dessa maneira, Bezrat Hashem, hoje vai vir o Mashiach, hoje a gente vai ter o nosso Beit HaMikdash, que a gente possa voltar a oferecer os nossos korbanot para Hashem. Shabbat Shalom.